O óbolo da viúva nos lembra um episódio que aconteceu numa aldeia vietnamita, quando um orfanato foi bombardeado nessa aldeia. Esse orfanato era dirigido por alguns missionários. E no bombardeio morreram os missionários, 2 crianças, e várias ficaram feridas, entre elas uma menina de apenas 8 anos, que era considerada num estado mais grave. Então era preciso tomar providências urgentes para salvar a menina, senão ela morreria por causa dos traumatismos e da hemorragia. Os moradores de perto procuraram ajuda pelo rádio e logo chegou ao local um médico e uma enfermeira da Marinha Americana. E esse médico e essa enfermeira viram que precisavam agir logo para salvar a menina, mas logo depois que eles fizeram os primeiros testes, eles viram que nenhum adulto tinha um tipo sanguíneo que fosse compatível ao sangue da criança. Então, numa emergência, eles resolveram reunir os meninos do orfanato. E entre gesticulações e arranhadas no dialeto que se falava na aldeia, eles tentaram explicar o que estava acontecendo e que eles precisavam de fazer imediatamente uma transfusão de sangue naquela criança e por isso precisavam de um doador. Quando eles falaram que precisavam de um doador de sangue, fez um silêncio mortal entre as crianças. Mas de repente um bracinho bem magrinho se levantou no meio dos meninos e se dispôs a doar o sangue. Era um menino chamado Eng. Então eles imediatamente prepararam o menino, o tipo sanguíneo dele era compatível, e eles colocaram o menino ao lado do corpo da menina já moribunda e começaram a transfusão de sangue. No início da transfusão, ele ficou bem quietinho, com os olhos fixos no teto. Mas passou alguns instantes, ele soltou um soluço muito profundo e cobriu o rosto com a mão que estava disponível. O médico assustou, chegou lá, perguntou para ele o que estava acontecendo, se ele estava sentindo alguma dor. Ele disse que não. O médico continuou atendendo os outros feridos, mas logo ouviu o Eng soluçar e agora abafando o pranto. Ele voltou novamente, perguntou se ele estava sentindo dor, se ele estava sentindo alguma coisa. Ele disse que não. E o médico então ficou observando, trabalhando e observando, e percebeu que em seguida aqueles soluços esporádicos deram lugar a um pranto silencioso, mas constante. Era evidente que tinha alguma coisa errada. Foi quando então chegou de uma outra aldeia uma enfermeira vietnamita. E o médico então pediu a ela que conversasse com Eng, visto o que estava acontecendo, porque ele não estava conseguindo saber por que ele estava chorando. A enfermeira então, com muito carinho, com muita calma, muito gentil, foi lá, começou a conversar com ele e começou a explicar para ele algumas coisas, e a fisionomia dele foi aliviando, ele foi se acalmando e logo ele estava novamente totalmente tranquilo. Então a enfermeira foi explicar aos médicos. Ele não tinha entendido muito bem o que era uma transfusão de sangue. Ele pensou
que para salvar a menina, ele teria que doar todo o sangue dele. E que em questão de minutos, então, ele iria morrer. O médico, então, chegou para ele e perguntou: meu filho, mas se para você era assim, por que você se ofereceu para fazer a doação? Ele falou assim: porque ela era minha amiga. Então, a gente vê num exemplo, né, da pureza do sentimento infantil, o que é o desprendimento, a falta de interesse, o que é a fraternidade, que torna a criatura capaz de se doar a esse ponto, de dar o que ela tem de mais precioso, que é a própria vida. Sobre convidar os pobres e estropiados, o Evangelho nos diz que Jesus, disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que são ricos, de modo que eles os convidem em seguida e assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos, e estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam sentados à mesa, tendo ouvido essas palavras, lhe disse: feliz daquele que comer o pão do reino de Deus. Se nós tomarmos essas palavras de Jesus ao pé da letra, elas nos parecerão absurdas. Mas Jesus falava sempre usando uma linguagem figurada, porque os homens não eram capazes de entender a sutileza do pensamento de Jesus. Então, ele usava essas figuras, umas figuras até chocantes, para fazê-los pensar. Então, essas palavras que parecem absurdas, quando nós procuramos o sentido real delas, elas são verdadeiramente sublimes. É lógico que Jesus não falava para nós reunirmos em torno da nossa mesa os mendigos da rua, em lugar dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos parentes. O que ele dizia era que nós convidássemos aqueles que não iriam, que não poderiam, que não tinham meios de nos retribuir a atenção, o convite, a doação. O que ele queria dizer, todo o pensamento dele, na verdade, está aqui nessas palavras: sereis felizes porque eles não terão meios de vô-lo retribuir, que é o mesmo que dizer: fazei o bem sem esperar nenhuma retribuição.